Ok, o pessoal já deve estar conseguindo enxergar a partir de agora. Eu vou tentar dar um tempo de uma coisa para outra, para ver se o pessoal que tem internet um pouco mais lenta consegue seguir a explicação, né? Porque senão fica mais difícil, né? Fica mais complicado. Beleza? Ok, vamos lá. Acho que já deu tempo de aparecer aí. Qualquer coisa vocês sabem, né? Podem jogar aí na conversa. É melhor que vocês. Eu tive uma ideia esses dias, eu acho que vai ficar melhor. Tipo, toda vez que vocês tiverem uma dúvida, é melhor que vocês mandem no chat, né? Porque às vezes dá pra você. Aliás, eu vou entender melhor o que você fala, né? Porque muitas vezes o aluno fala e se ele tiver com a internet um pouco lenta, a voz dele vai ficar meio robótica, não vai dar pra entender muito bem. Então, vocês escrevendo, é certeza que eu vou conseguir ler tudo e eu vou conseguir também compartilhar aqui com vocês. Se eu precisar também escrever alguma coisa, eu vou escrever lá, tá? Sempre eu vou deixar lá. Ok, mas vamos lá. Acho que já deve ter carregado aí a tela para vocês, né? Do Sublime. Eu já tenho o arquivo aqui pronto. No caso, já tenho estrutura, né? Falta montar algumas coisinhas aqui. Aí consertar outras. Tá? Por exemplo, eu vou colocar as partes obrigatórias, que é abrir a tag meta. Beleza, tag meta está aberta. Agora vamos abrir o lang, lembrando que tanto o lang quanto o meta ele já vem aberto aqui na parte de cima, tá? Não precisa refazer isso aí de vocês não. Beleza, já abri aqui. Ok, agora vamos fazer um teste aí com essas três opções aqui de cima, que foi o B, o I e o U. Tá? Então eu vou abrir já os três aqui dentro do body. Tag B, outra linha, tag I, outra linha, tag U. Aqui do lado eu vou colocar um comentário sobre cada uma delas, explicando exatamente o que cada uma delas faz. A tag B deixa o texto em negrito, texto negrito. O I deixa o texto itálico, né? E o último aqui, texto sublinhado. Lembrando que isso aqui que está cinza é apenas um comentário, tá? Quando vocês forem testar, isso aqui não precisa ser feito. Eu só estou colocando como formato de observação. Beleza. Isso, vou deixar aqui um pouco mais interessante. Agora, se vocês perceberem aqui, todas elas são tags normais, ou seja, elas têm uma abertura e um fechamento. E aqui dentro eu vou colocar o conteúdo, tá? Vou escrever qualquer coisa que me vinha à mente aqui. Eu posso até reescrever o próprio texto aqui. Confirmar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar esse mesmo texto aqui só para vocês terem noção do que ele faz. Bom, vou mostrar aqui o resultado para vocês. Ó, ele ficou desse formato aqui, ó. Ele não pulou a linha, né? Porque nós não colocamos a opção lá de pular a linha. Eu posso colocar daqui a pouco, tá? Aí ele fica tudo assim na própria linha, né? Tudo na primeira. Ok? Então o texto negrito é esse daqui, ó. Que é esse mais espesso, né?
Ele tem uma espessura de fonte maior, tá? Ele chama mais atenção, consequentemente. O texto itálico é esse daqui, que está em formato íngreme, ok? Está no meio. E o texto sublinhado, obviamente, é o que tem uma linha na parte de baixo dele. Ele está sob a linha, no caso. Ótimo. Então, já dá para vocês terem noção. Eu vou apenas colocar um BR aqui, entre cada um deles, que o BR ele faz com que a linha seja do lado. Ok, BR, BR, BR. Vou salvar aqui e ele vai aparecer aí para vocês. Ó. Ótimo, já deu para mudar aqui, já ficou bem mais interessante. Ele ali com a linha para um lado, ali com a linha para o lado, né? Ok. Vamos ter alguma alteração que eu possa fazer aqui. Eu acho que assim já está ficando interessante. Depois eu centralizo isso, não vou fazer agora não. Beleza. Ok, eu acho que aqui deu para compreender, tá? Que são cada uma dessas três opções. Vou mudar de novo aqui a tela. Eu vou deixar ele para alterar automaticamente aqui, para não ficar pegando. Ótimo. Então na primeira aqui eu tenho a tag B, texto negrito. Botei um BR aqui para ele pular a linha. Eu vou até colocar um comentário aqui do lado também. Marquei, exclamação, hífen, pular linha. Hífen, maior que. Beleza. Acho que dá para entender aí o que é cada um desses aqui. Tá, então, agora que a gente já trabalhou com essas três tags, dá para a gente alterar o font size e o font color. Aqui é o tamanho e a cor, ok? Eu vou mostrar aqui algumas coisinhas que eu já tenho pronto para vocês verem. Deixa eu só encontrar agora, né? Como que pula mais de uma linha? Ah, é só você colocar dois BRs, Maria Vitória. Tipo assim, ó. Deixa eu colocar aqui para você ver. Eu coloquei um BR aqui na linha 9 e um na linha 11. Ou seja, ele pulou um aqui, ó, depois do texto negrito e depois do texto itálico. Né? Eu coloquei dois. Se eu quiser que ele pule de mais de uma linha, eu faço isso daqui, ó. Em vez de colocar só um BR, eu chego do lado e coloco ele mais uma vez. Salvo. E olha só o que vai acontecer. Ele pulou ali a segunda linha e veio para a terceira. Se eu quiser fazer o mesmo na outra linha do lado, é só eu chegar e colocar de novo. Quanto mais BRs eu colocar, mais linhas ele vai pular. Ele é bem simples de ser trabalhado. Deixa eu voltar aqui. Aí, deixou uma diferença entre um e outro. Beleza? É só colocar mais de um BR. Bem normal. Ok. Vamos lá, deixa eu procurar aqui o negócio que eu estava procurando. Tá dentro do Sublime. Ok. Font family. Font size. Ok. Ok, não é isso, não é isso. Não é isso, não é isso. Não é isso, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Também não. Opa. Sim. Salvar, salvar. Salvar. Ok, deixa eu mostrar o outro ali que eu criei. Porque eu não encontrei ele aqui no arquivo. Vou ter que procurar ele na pasta mesmo. Site. Para eu descobrir qual desses vai ser um.
Beleza. Não é esse. Tá, não é esse também. Esse aqui ajudaria, mas não é esse. Tá, eu vou ter que criar um pra cada. Ok. Eu vou criar aqui uma imagenzinha. Acho que vai demorar um pouco para abrir. Mas enfim. Só para explicar um negócio para vocês. Eu vou abrir o negocinho que tem aqui no programa mesmo. É o seguinte. Bloco de notas. Ok, abriu. Vou mostrar um negócio para vocês. Acho que eu já mostrei isso, mas eu vou mostrar de novo. Aqui na questão do Sublime, para que vocês entendam com mais facilidade, nós temos aqui algumas cores, tá? Nos nossos textos, beleza? Lembrando que isso aqui só se aplica ao meu Sublime, tá? Tem outras maneiras de mudar aqui, ó. Por exemplo, eu posso chegar aqui em preferências, color scheme e posso mudar totalmente aqui a questão das cores. Porém, eu já estou tão acostumado com aquela que para mim fica muito melhor. Mas ele tem outros aqui, ó. Tem branco, tem um outro branco aqui. Deixa eu ver esse. Tem esse daqui que é branco com vermelho. E tem o que eu utilizo, que é esse daqui, que é ele cinza no fundo, né, escuro, tag rosa, verde atributo, amarelo valor e azul CSS. Ó, eu vou mostrar seguindo esse esquema aqui, como eu sempre vou trabalhar nele, eu vou criar aqui uma diferenciação. Então, rosa são tags, amarelo são valores, verde atributo e azul claro linhas de CSS. Eu só vou mudar aqui esse esquema para tentar colocar na sequência. Aí, ó. Então, tudo que vocês verem em rosa é porque na verdade é uma tag. O que tiver de verde será um atributo. Amarelo serão os valores. E tudo aquilo que vocês enxergarem azul claro será linhas de CSS. Por exemplo, eu vou abrir um aqui. Até já expliquei isso para vocês. Style. Vou abrir a primeira coisa que me vinha aqui à mente. B. Chaves. Font color. Ou melhor, color blue, azul. Ó, vou salvar aqui. Vocês verem que está funcionando. Eu coloquei ali o texto azul rapidamente, só para mostrar para vocês. E aqui, ó, já dá para vocês verem que no CSS, tanto a propriedade quanto o valor, ou seja, aqui o color seria a propriedade e o blue seria o valor, eles ficaram em azul claro, tá? Então, azul claro, CSS, e entre parênteses eu vou colocar propriedade e valor. Eu vou copiar isso daqui tudo e vou jogar no chat dessa conversa. Ctrl V. Pronto, joguei lá.
Já é umas dicasinhas a mais aí para vocês entenderem. Ótimo, vamos continuar aqui. Beleza. Eu vou apagar isso aqui porque a gente não vai precisar mexer agora, tá? Mas era só para mostrar para vocês que quando ele fica azul é porque tanto propriedade quanto valor do CSS, né? Beleza. Se vocês perceberem, ele tem apenas um texto aqui em cima, na cor roxa. Tá? Esse vai ser o único texto de um arquivo desses que terá a cor roxa. Beleza? Porque ele é muito específico e ele só acontece uma vez no caso. Tá? Então, vocês podem até ignorar essa cor aí. No caso, o roxo ali do HTML, porque a gente não vai ver ela novamente. Vocês podem seguir só essas que eu mandei aí no chat, tá? Na conversa, para vocês ficarem mais ligados aí e pegarem algumas dicas. Ok? Beleza, então. Vamos seguir aqui. Então, já mexemos com texto em negrito, texto itálico e texto sublinhado. Eu vou chegar aqui embaixo. Quer dizer, eu vou voltar aqui para o arquivo para explicar a parte teórica para vocês e a gente poder utilizar. Ali na quarta e quinta linha ele vai ter font size 30, tamanho do texto e font color purple, cor do texto. Ok? E dentro dela nós vamos escrever o que nós pretendemos. Vamos voltar lá para o Sublime. Vou pular aqui, vamos escrever fonte color dentro dela. Vou fazer como está aqui, vou até colocar a mesma cor, igual purple. Fonte color opa, cadê? Aqui. Que eu acho que ele tem um a mais aqui. Agora sim. Tá, tem um aqui, tá certo. Tem um aqui, tá certo. Deixa eu dar uma atualizada aqui nessa página para ver se ele vai sumir e vai aparecer novamente aí. Tá, deixa eu mostrar aqui novamente. Opa, cadê? Aqui. Beleza. No caso, aqui nós vamos trabalhar tanto com o font size quanto com o font color. Se nós quisermos, no caso, utilizar mais de uma opção dessas daí, nós podemos fazer isso daí. Porém, eu não aconselho muito. Ou seja, é porque assim, você colocar uma tag dentro da outra, por exemplo, você chegar aqui e colocar, vamos supor que eu queira o font aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Vamos supor que em vez de colocar o font color direto, eu chego aqui e coloco font. E na configuração dele, eu comece a colocar, por exemplo, a tag B, a tag I, a tag U, tudo dentro dele aqui, para deixar ele tanto nessa cor que eu quero, quanto sublinhado, por exemplo, ou itálico ou negrito. Aí você vai ficar muito tempo colocando uma tag dentro da outra e vai começar a ficar mais complexo. E isso daí vai começar a prejudicar um pouco, tá? Porque vai ser muita coisa desorganizada ali, ok? Então é melhor que vocês coloquem apenas um, ou que vocês façam o que nós vamos fazer daqui a um tempo, que é utilizar o CSS para configurar isso daí tudo de uma vez. Tá? Lá no CSS você faz isso daí tudo de uma vez. Aqui você precisa ficar configurando um por um, tá? Porque ele é mais limitado e ele não é feito para isso, né? Ele não é uma linguagem de estilização, ele é apenas uma linguagem de programação. Então tudo para ele se resume a ações, ações e sempre ações.
Já lá no CSS você não cria uma ação, né? Você só edita ela de uma maneira muito mais fácil. Então, por exemplo, eu vou escrever alguma coisa aqui. Vamos ver se vai funcionar. Texto roxo. Beleza. Ok, deixa eu mudar aqui a tela para vocês verem. Ó. Ele não pulou a linha, né? Obviamente, porque lá eu não tinha colocado a configuração pulou a linha, mas ele ficou roxo aqui. Então eu vou colocar só para não ficar na mesma linha. Cadê? Aqui. Vou chegar aqui embaixo do texto sublinhado, né? E vou colocar dois BR, já que a gente tá utilizando dois aqui. Beleza. Já vou aproveitar e já vou colocar aqui embaixo, porque eu vou utilizar. Então aqui, ó, font color purple, texto roxo. Se eu quisesse colocar esse texto também em negrito, eu poderia chegar e fazer isso aqui, ó. Chegaria na frente dele, colocaria B, copiaria o fechamento dele e jogaria aqui para o fundo, tá? Ó, vou jogar aqui para o fundo agora. Opa, peraí que ele copiou errado. Beleza, tá aberto agora. Vamos testar isso para ver se ele vai dar certo. Aí, ele pulou a linha, ok, tá certo. E ele também deixou maior aqui o texto, tá? Ou seja, é muita configuração uma dentro da outra, tá? Muita configuração uma dentro da outra. Eu vou abrir aqui uma imagenzinha do Font Color que eu estava pesquisando, ó, para ver se eu consigo mostrar a parte teórica para vocês. Olha, tem uma imagem ali que já vai ajudar já. Aqui, ó, muito bom. Ok, salvar. Oh, meu Deus, deixa eu abrir ela aqui. Eu vou tanto salvar ela quanto abrir aqui na tela pra gente mostrar ela daqui a pouco. Aqui, ó. Mas daqui a pouco a gente mexe com isso. Ok, então aqui nós já temos texto em negrito, texto itálico, sublinhado e um texto aqui em roxo. Eu poderia mudar a cor dele aqui para qualquer outra, né? Ou para algum código, beleza? Mas por enquanto eu prefiro deixar assim. Tá? Daqui a pouco eu mostro outras cores ali para vocês. Ok. Então aqui só falta mostrar o font size agora, né? Font size, ok. E aí ele vai funcionar por meio de pixels, tá? Eu posso colocar, por exemplo, deixa eu pensar aqui um número, 35 pixels. E vou escrever aqui um texto. Vou colocar texto com as dimensões de 35 pixels. Ok, vou colocar o texto inteiro aqui. Pixels. Salvar. Recarregar. Ok. Vamos diminuir aqui para o tamanho real. Olha aí a diferença de um texto de 32 pixels para um texto de tamanho normal. É bem gritante, né? Tipo, aqui basicamente ele consome quase a tela toda, enquanto um texto de formato comum ele consome aí um tamanho bem regular, né? Nem muito grande, nem muito pequeno. Tá? Esse é o tamanho ideal para um arquivo, beleza? Ou melhor, para esse texto em específico, né? Para a grande maioria desses textos em específico. Ok. Bom, aqui a gente já conseguiu mostrar todas essas opções, né? Só falta agora a gente ver um pouquinho, por exemplo, do
da questão das cores, né? Só que daí eu vou mostrar só no finalzinho, porque eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu só dar uma alterada aqui, para quando enviar esse arquivo vocês tenham ele corretamente. Ok. Lembrando que você sempre coloca dentro das aspas, tá? Então você abre as aspas e coloca dentro dele o valor, ok? Muito bem. Então nós temos aqui textos em rosa, em verde e amarelo, ou seja, tag, atributo e valor, né? Nessa sequência, tag, atributo e valor. Na grande maioria das vezes será isso daí. Mas quando ele não tiver um atributo, consequentemente ele não vai ter um valor. Então vai ser apenas a fonte, como foi aqui, ó, no texto, por exemplo, no texto em negrito, não tem nenhum tipo de configuração. Tá, mas por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, color, só que ele não me aparece, ó. Quando eu coloco a palavra color, ele não tem nenhum tipo de sugestão, ou seja, nesse caso aqui, vamos ver o que acontece se eu colocar aqui, ó, color igual, abre aspas, eu vou colocar aqui, por exemplo, da cor vermelho. Vamos ver se vai funcionar esse método aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aí, ó. Aconteceu o que era esperado. Não mudou a cor. Por quê? Porque aqui o color ele é um atributo que ele não é conhecido como um atributo global, ou seja, ele não funciona para todas as versões, aliás, para todas as tags aqui do HTML. Ele funciona apenas para tags específicas, como por exemplo o font. Não dá para a gente, por exemplo, colocar aqui ele no B. Eu tentei colocar, ele está aqui escrito corretamente, porém ele não é aceito como uma tag, como um atributo global. Então, nesse caso, ele não irá funcionar, tá? Vou voltar aqui, ó. Vai continuar preto. Beleza, continuou. Se isso daí fosse um atributo global, eu vou mostrar aqui para vocês o que é um atributo global. Atributo, eu não ia mostrar ele, não é à toa que eu nem tinha colocado ali no slide, mas pode ser até que eu adicione aqui depois, né? Ele não é um assunto muito importante, ele é muito simples de ser entendido, né? Ó, deixa eu colocar aqui, atributos globais. Vou mostrar alguns dos que existem para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou até colocar aqui no finalzinho da aula. Não é algo muito importante, mas se precisar tá aí, né? Mas como fonte de informação mesmo. Atributos globais. Beleza. Atributos globais, se eu só colocar uma fonte maior aqui. Beleza, aqui tá ótimo. Atributos globais. Ó, aqui tem um textinho, blá blá blá, atributos globais são comuns a todos os elementos do HTML. Eles podem ser utilizados em todos os elementos, embora os atributos não tenham efeito em alguns, né? Então, como foi o caso aqui do que nós fizemos, tá? Nós colocamos aqui o color, né, na tag B, porém ela não funcionou, né? Ele não apareceu aqui como sugestão. Eu coloco a palavra, as letras COL, na verdade, para ver se ele aparece, mas ele não aparece. Ele demonstra outra sugestão aqui, que é o content de table, tá? Por exemplo. Mas não vai ser assunto para agora. Então eu vou deixar aqui normal, tá? Tag B. Ok. Então, basicamente, a ideia de atributos globais é isso daqui, tá? Deixa eu ver se ele mostra aqui embaixo alguns deles. Ó, os atributos manipuladores de eventos, aí tem vários aqui. Lista de atributos da lista dos atributos globais. Vamos lá. Access Key, o class, ó, esse class aqui eu já mostrei para vocês, tá? Mostrei na outra aula. Tem aqui um outro que a gente acabou de utilizar, que é o Content Editable. É um atributo enumerado que indica se o elemento deve ser editado pelo usuário. Se assim for, o navegador modifica seu widget que permite a adição. Ou seja, quando você entra em um site, se você puder editar aquilo, né, é porque esse
Content Editable ele está selecionado, ele está aberto no caso, tá? Se ele tiver como verdadeiro, então dá para qualquer pessoa chegar lá e editar. Foi o que nós fizemos com alguns sites aqui, né? Eu lembro que nós abrimos algumas lojas aqui virtuais e nós editamos os valores de algumas coisinhas. Aquilo dali é basicamente um Content Editable, ou seja, você pode editar o conteúdo, tá? Content Editable significa conteúdo editável. E aqui ele tem vários outros, ó, Context Menu, deixa eu ver mais que data, o dir, tem várias coisas aqui, tá? A lista é bem grandinha, ó, o Style aqui a gente também já utilizou e vamos continuar utilizando. O Title, nós também utilizamos ele sempre é obrigatório, né? Deixa eu ver se tem mais alguma que a gente já utilizou aqui, ó, o Lang, obrigatório também, quer dizer, não é exatamente obrigatório, mas estava dentro da configuração básica, né, da estrutura básica. Vamos ver se tem mais algum outro aqui. O ID a gente utilizou também na outra aula. Basicamente são esses aí. Já conseguimos utilizar alguns atributos globais aqui nas nossas aulas, né? Pelo menos uns 5 ou 6 nós já utilizamos. Ok? Mas beleza, eu vou deixar esse site aqui. Não vou fechar ele, porque pode ser que ele ajude a gente em alguma coisa daqui a pouco, né? Mas é isso aí, deixa eu ver onde eu estava aqui. Eu ia mostrar para vocês a questão das cores. Eu já tenho um pronto aqui, mas eu não vou... Vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro aqui com as dimensões diferentes, só para vocês verem um outro tamanho aqui. Font size, a gente colocou ali 35, eu vou colocar aqui, por exemplo, 22 pixels. E vou escrever aqui texto com as dimensões de 22 pixels. Show! Basicamente, ele vai colocar um outro texto aqui, ó. Tá? Vamos dar diminuído nele aqui. Aliás, pular a linha, né, que eu não pulei. Ok. Ctrl S. BR duas vezes. Ctrl S. Pronto. Ele vai pular a linha. Aí, ó. Peraí que ele deu algum bug aqui. Ele ficou com o mesmo tamanho nos dois. Deixa eu ver aqui o que houve. 35, 22. Deu uma bugadinha aqui de leve. Hein? Uma leve bugada. 22 pixels. Vou colocar aqui 12 pixels. Ele levemente bugou aqui. Talvez seja isso. Existem alguns problemas que ele acontece com a questão de navegadores, ou seja, dependendo do navegador que você utiliza, ele não carrega aquela opção. Por exemplo, vai ter algumas coisinhas do CSS que elas são consideradas com um processamento maior. Aí alguns navegadores não aceitam esse tipo de opção para não deixar o navegador deles mais pesado, né? Então pode ser que o Opera tenha isso daqui. Eu nunca tinha testado essa tag, então pode ser que ele tenha essa limitação de dimensão de pixels. Se vocês perceberem, a ideia aqui era esse texto ficar em 35, que eu acho que ele está em 35, e esse daqui ficar um pouquinho menor, tá? Pelo fato dele estar configurado ali como 22, né? Então, basicamente eu acho que ele fez isso daí, tá? Ele não conseguiu, ele não deve ter esse tipo de configuração, até porque ele está perfeito aqui e está salvo. Eu vou até tentar editar algum dos dois. Se ele não editar é porque realmente ele não aceita. Ó, editei e ele não mudou aí. Ou seja, provavelmente o Opera não aceita esse tipo de configuração, ou seja, o font size, né? Pode ser que o Google Chrome aceite, tá? Mas eu não tenho o Google Chrome aqui, eu não utilizo ele, eu utilizo apenas o Opera. Tá? Então deixa pra lá, eu vou colocar apenas um aqui, tá? Que é o font size 35. Eu vou deixar o 55, vou mudar aqui, para ver se ele vai agora.
Continua a mesma coisa aí. Então, vamos deixar aqui 35 então. Para seguir o que já estava, né? Muito bem. Vamos ver o que nós temos a mais aqui. Já trabalhamos com o tamanho, com a cor, com o texto sublinhado, itálico e negrito. É isso? Depois disso, nós vamos ter o que eu falei lá da questão das cores, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, cores em inglês. E vou abrir também aqui o HTML Color Picker, que ele é um seletor de cores, que no caso de vocês ele já tem, tá? No celular de vocês ele já vai ter. No meu aqui ele não tem porque ele não é feito para isso, tá? Ele é feito para outras configurações. Tem como você abrir no Google também, para quem programa pelo computador, né? Ou você abrir aqui no site da W3, tá? Para quem não tá ligado, W3 é a empresa que criou o HTML. Ou seja, eles têm um site que eles ensinam você a configurar tudo isso daí, tá? Que é a W3 Schools, que é onde é a única fonte de estudo, né, original, oficial no caso, do HTML e CSS, tá? Eles criaram aí tanto HTML quanto CSS, mas eles também trabalham com JavaScript, SQL, PHP, Python, Bootstrap, Java, ou seja, diversos tipos de configuração diferente, de linguagem diferente, né? E eles ensinam tudo isso lá. No caso é inglês, tá? E é tudo em formato de texto, não tem nenhum tipo de aula, tá? Então é para quem gosta de ler mesmo e testar, porque basicamente é toda a configuração que eles montam, eles disponibilizam em formato de texto, então é para quem realmente gosta de ler, quem tem paciência, né? E quem consegue também ler inglês, tá? Se o cara conseguir ler inglês, dá para aprender bastante coisa lá no W3. Se não conseguir, então é melhor procurar outras fontes de estudo inicialmente, né? Pelo menos por enquanto você está começando no assunto. Ok? Que foi o que aconteceu no meu caso, né? Eu não comecei a estudar logo por ele. Eu comecei com a parte básica e tal, fui avançando aos poucos, e depois que eu me senti realmente interessado pelo assunto, aí eu comecei a olhar esse site. No começo eu tive uma certa dificuldade pelo fato de ser em inglês, mas depois eu entendi tudo, tá? E ficou muito mais fácil. Ok? Então aqui eu tenho a HTML Color Picker, e aqui do lado eu vou ter a questão das cores em inglês. Então dá para utilizar elas também, tá? São 3 formas na verdade, eu vou mostrar 2 aqui. Abri aqui um site de inglês mesmo, não tem problema não. A lista é bem extensa. Inclusive, ele tem até uma pequena página aqui, ó, que foi criada em HTML. Tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. Isso aqui é o tipo de coisa que aparece quando nós criamos lá. Mas enfim, ele tem essas opções aqui, ó. Blue, Yellow, Green, Red, White, Black, Gray, Pink, Orange, Purple, que inclusive é que nós estamos utilizando, que é o roxo. Lilás, que é o lilac, né? Navy Blue, significa azul marinho. Brown e Beige, que é bege, tá? Então todas essas opções aqui, talvez ele tenha até outras opções que ele aceite, tá? Mas as principais opções que vocês vão conseguir criar com a questão das cores no HTML, no CSS também, mas principalmente no HTML, né, inicialmente, são essas daí. Ok? Mostrando aqui a opção do Color Picker, vocês vão perceber que ele é bem mais extenso, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma paleta de cores, eu posso clicar nela, e aqui do lado direito eu vou ter diversos códigos, tá? Desde ele mais claro até ele mais escuro, ok? Se eu pegar esse código, copiar ele e jogar ali, ele vai funcionar. Deixa eu mostrar para vocês.
Ctrl C. Chega aqui. Em vez de colocar purple, eu vou colocar essa cor aqui, ó. Ok. Vamos salvar aqui, beleza, salvei. Vamos dar uma modificada aqui. Bom, tá aí, ó. Deixa eu mostrar o zoom aqui pra vocês. Peraí que ele não tá dando zoom aqui não. Deixa eu voltar. Agora foi. Ou não, não. Mas enfim. Tá aqui, ó, é um textinho verde, tá? Texto, que aqui o nome tá texto roxo, né? Mas na verdade ele é verde, porque eu não modifiquei lá o nome. Mas eu vou modificar aqui só pra pessoa entender. Texto verde, opa! Texto verde. Ok. Beleza, então já fizemos aqui algumas coisas. Para a gente não continuar o próximo assunto sem antes testar esse, os senhores vão testar esse daqui, tá? E assim que vocês terminarem, vocês me dão um toque, beleza? Se bem que o intervalo é daqui a pouco, mas não tem como adiantar outro assunto, não tem como explicar ele em 4 minutos, tá? Ele é um pouquinho mais longo. Então vocês testem essas opções aqui e lembra sempre de pular a linha, né? Se quiser pular só uma linha, não tem problema, eu vou colocar só um aqui. Deixa eu apagar os Stream 2. Ok. Beleza. E só vou colocar um comentário aqui. Cor da fonte. Cor da fonte. E aqui, tamanho da fonte. Ok. Pronto. Agora eu vou tirar aqui iluminação. Vou dar uma diminuída. Texto de 16 pixels. Ok. Aqui tá. Já dá para mostrar já no caso. Cor da fonte e negrito. Beleza. Agora sim. Beleza? Agora vocês só testam isso daí de vocês, façam tudo certinho, bonitinho, né? Se atentem aos erros. E daqui a pouco, quando vocês terminarem, vocês me avisam, tá? Ok, então aqui nós temos a tabela, ó.
Dá para modificar também essa daqui para inglês, ó. Em vez de age, nós podemos colocar idade, né? E aqui os nomes, eles também estão todos em inglês, tá? Assim, os nomes que estão mais normais em inglês, mas aí não vai mudar nada, eu vou só salvar aqui. Eu só modifiquei aqueles outros dois ali, os três no caso, para vocês saberem o que é, tá? Então temos aqui, dá o Ctrl S, vou colocar tabelas, HTML, vamos dar uma observada como está o resultado disso aqui agora. Abrir no navegador, lá. Então nós temos aqui os nomes na direita, né? E aqui nós temos o... Deixa eu diminuir aqui para ver se esse negócio vai ficar um pouquinho mais bonitinho. Tá, ficou um pouco mais visível aí para vocês. Quer dizer, não tá aparecendo para vocês, né? Agora que eu vim perceber. Peraí, tem que mudar. Aqui, boa. Pronto, agora sim. Agora vocês vão conseguir ver. Então, nós temos aqui primeiro nome, último nome, idade, né? E por aí vai. Aí ele tá ali com as idades bem exageradas, né? 94, mas enfim. Já temos aqui uma espécie de tabela, né? Eu vou mostrar para vocês como é que ela é criada, tá? Ela é em dois formatos. Eu também tenho aqui um sitezinho, quer dizer, o site que eu falei, né? Que é o W3 School. Eu vou colocar ele em português aqui, que tem a opção. Vamos ver se vai ajudar em alguma coisa a demonstrar aqui. Beleza, tabelas HTML. As tabelas HTML permitem que os autores da web organizem dados em linhas e colunas, né? Exemplo, ele tem aqui alguns nomes e por aí vai. Aqui ele tem a definição de uma tabela, né? Uma tabela HTML é definida com a tag table, né? Cada linha da tabela é definida com a tr, né? A tag tr. Um cabeçalho da tabela é definido como a tag th e as células da tabela são definidas como td, tá? Então aqui embaixo, ó, nós criamos exatamente esse que eu utilizei lá, né? Só que aqui ele está em inglês, ó, eu peguei lá e utilizei, né? Ele tem a opção aqui de você recriar isso, então é bastante utilizado e é bastante útil, tá? Se vocês quiserem entrar nesse W3 School, ele também tem a versão para celular. E é interessante que vocês utilizem ele como uma das bases de estudo de vocês, porque isso daqui já ajudou muita gente, tá? Para quem gosta de programação, para quem está estudando no momento, isso daqui é algo extremamente importante, tá? Então, a W3 School, ali a versão em português, ela ajuda sim, se você quiser dar uma olhada, fica à vontade, tá? Pesquisa lá depois W3 Schools e, pô, você já vai perceber que vai lhe ajudar bastante em questão de ter exercícios de diversos formatos que eu não teria capacidade de ficar passando aqui nas aulas. Por quê? Porque as aulas são apenas 2 horas, tá? Logo, eu não tenho como passar essa quantidade de atividades e exercícios que existem aqui no W3 School. Ó. Só para mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui do lado, ó, a barra lateral deles. Nós vamos ter aqui tutorial HTML. Então ele vai ter HTML Home, introdução, editores, HTML elementos básicos HTML, atributos HTML, HTML parágrafos, estilos, formatação, citações, comentários, cores, HTML, CSS, links, imagens, tabelas, listas, blocos. Ou seja, tudo, tá? Tudo tá aqui. Por que tudo tá aqui? Porque a empresa que desenvolve o HTML é essa daqui. Ou seja, é a W3. Né? Essa daqui, no caso, é a escola deles. Que é basicamente, não é que seja exatamente uma escola porque ninguém dá aula lá, não existe nenhum tipo de professor, mas eles disponibilizam todo o registro de criação deles, então tudo que eles criam, eles vão jogando aqui. Pô, consegui criar isso na nova versão do HTML, pô, joga aqui como se faz, como funciona, pronto. A partir disso daí, os professores podem estudar e podem começar a dar aulas, mas não é só o professor que estuda aqui pelo W3, tá? No W3 aqui, todo mundo, tanto aluno, quanto professor, quanto desenvolvedor, programador novato, programador experiente, utiliza como uma das principais bases de estudo, tá? Então,
Tem bastante atividade aqui, se alguém quiser dar uma olhada e quiser criar algumas coisas diferentes, tá? Deixa eu ver se ele me aparece aqui, ó. Exemplos HTML, HTML teste, HTML exercício, HTML certificado, HTML resumo e acessibilidade HTML. Ele tem aqui toda a lista de tags que existe, tá, no HTML. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não faço ideia de quantas tags existem. Eu acho que aqui ele não conta porque a quantidade é enorme, ó. Até que não é tão grande assim. Só que aqui ele não tem todas as tags. Ou será que tem? Talvez, hein? Talvez. É porque aqui ele só tá as tags mesmo. Se você for colocar os atributos ainda e os valores, aí que vai ficar grande mesmo. Não tem como contar aqui. Se desse pra contar, eu contaria. Mas eu chuto que nessa página aqui, ó, deve ter no mínimo umas 300 e pouco, tá? E aí ele ainda tem outra página ali, ó. Deixa eu carregar. Segunda página. Acho que na segunda página deve ter bem menos, porque ele já tá no W ali. Basic HTML, já tem alguns aqui. Formatação, ele tem vários. Aqui ele tá dividido no caso, tá? Eu chuto que no HTML, na época que eu estudei, eu lembro que, se eu não me engano, assim, entre 350 e 400, tá? É mais ou menos esse número de tags. Quando você vai olhar a lista de atributos, aí eu acho que vai ser até maior, tá? Os atributos são bem maiores. Acho que vai ter aí... Ó, que interessante. Ele tem aqui os atributos e ao lado direito ele já tem em quais tags você pode utilizar aquele atributo. E se você pode utilizar em todas, ele coloca aqui o nome em atributos globais. Olha só que interessante. Você já tem tudo pronto aqui. Só não estuda quem não quer, na real. Tá? E ele já tem em português, como eu falei, se você quiser traduzir, ó, tem como traduzir aqui. Tá? E ele vai explicando lá como é que faz, tá? Na descrição aqui, no caso, ele não está aparecendo em inglês, tá? Mas aqui nos resultados ele está aparecendo em português, sim. Ok? Então tá aí, como a minha principal referência de estudo é o W3, tá? Eu prefiro estudar pelo W3 do que ver, inclusive, vídeos no YouTube, né? Por exemplo, se eu estou estudando alguma coisa nova de HTML, uma nova versão, né? Como foi no caso da 5 aí, ela saiu tá com um tempinho, mas na época que ela saiu eu não estudava pelo YouTube, eu não pesquisava nenhum vídeo, né? Mas tem pessoas que preferem assistir os vídeos aí, tá? Tudo bem, se quiser assistir os vídeos, não tem nenhum problema, né? O que importa é que você aprenda, né, na verdade. Então tá aqui uma dica extraordinária para vocês, tá? Ok, vamos clicar aqui em HTML cores. E olha só que interessante, lá nós vimos as opções em inglês. Aqui nós vamos ver todas as cores suportadas pelo navegador. Ele tem aqui, ó, todos os navegadores modernos oferecem suporte às 140 nomes de cores diferentes. Então nós vamos ter aqui, ó, Alice Blue, que é esse cinza aqui, Antiguidade Branca. Peraí, que aqui ele está em inglês, né? Vamos colocar em português, né? Aliás, ele está em português, vamos colocar em inglês aqui, né? Porque a cor ela tem que ser colocada em inglês, então vamos ver o original aqui. Tá aí, ó. Então nós temos Alice Blue, Antique White, Aqua. Eu acho que quando clica aqui ele já copia, será? Ele vai mostrar como é que ela é feita, ó. Que interessante. Que é para quem gosta mesmo, tá? Aí nós temos aqui Aquamarine, Azure, Beige, Black, Bisque, Blue, Blue, Violet, Brown. Ele está organizado pela ordem alfabética, no caso, né? Olha aí que interessante. Isso daqui eu não sabia, ó. É tanta coisa que tem nesse site que a cada aula eu descubro algo novo. Olha, ele tem todas essas opções. Vamos testar um deles aqui, ó. Dark Violet. Vamos lá. Vou copiar aqui o Dark Violet e vou colar aqui no fundo dessa tabela. Vamos dar uma olhada. Vou vir aqui no Body, vou colocar Style e vou colar essa cor aí. Vamos ver se ela vai funcionar, viu? Ah não, peraí que eu tenho que colocar o negócio aqui antes. Agora vai. Vamos ver se vai testar agora. Ctrl S. Olha só que interessante aqui, ó. Ele mudou. E ele aplicou só nas palavras, né? Olha aí. Opa, aplicou só nas palavras aí.
ok? Então essa daqui é a cor Dark Violet, né, que é a violeta escura. Mas tem bastante coisa interessante aqui, tá? Quem quiser dar uma olhada e quiser testar nos trabalhos de vocês aí para tentar deixar mais bonito, né, na hora das atividades, tá aí. Tá? Eu vou deixar o link desse site aí no nosso querido Microsoft Teams, pra galera que tem preguiça em pesquisar, né? Vou deixar aí. Ó, coloquei aí no Microsoft Teams, tá? Quem quiser dar uma olhada, fiquem à vontade. Ok, então nessa aula aí nós já vimos. Vamos dar uma relembrada aqui. Vou anotar porque senão eu esqueço. Já vimos tabelas, mas antes de tabelas nós vimos componentes da formatação básica de texto. Vou colocar só componente da formatação de texto. Vimos aqui também o W3 Schools, né? Vimos também um pouquinho aqui de cores, né? HTML cores. Mas o que nós vimos? Vamos dar uma olhada. Acho que só foi isso, mas tudo bem. Tá, aqui nós criamos a questão ali da tabela, já mexemos. Tá, esse negócio da tabela eu mostrei rapidamente aqui, tá? Não quer dizer que eu vá focar nela agora. A gente pode tirar um tempo depois para poder criar isso daqui. Até para vocês criarem ela, eu já quero criar com cor, com outros tipos de conteúdo. Aí para não deixar assim, né, feiozinho, para não deixar estranho, eu prefiro primeiro ver outras coisas para depois a gente continuar com esse assunto, tá? Então, mas pelo menos vocês já viram aí como é que ele é feito, né? A gente utiliza ali a tag table, o tr e o th, tá? Mas depois a gente volta nela aí, tá? Ok, temos ainda 30 minutos de aula, dá pra gente mexer aqui um pouquinho com CSS. Então, vamos abrir aqui um pouquinho de CSS pra gente não ficar, né, sem mexer com CSS, porque senão prejudica muito. Tá, deixa eu abrir algo totalmente aleatório aqui. Tá, pode ser isso daqui, velho. Vamos aproveitar que a gente tá mexendo com cores. Vamos abrir aqui com o Sublime, vamos dar uma olhada no que tem nesse arquivo. Faz bastante tempo que eu trabalhei com isso daqui. Ó, vamos lá. O que nós vamos aprender a fazer aqui agora? Nós vamos criar um texto em formato gradiente. Professor, o que é gradiente? Gradiente, basicamente, é o que nós chamamos de degradê, tá? Beleza, professor, eu também não conheço essa palavra. Para quem não está ligado o que é degradê e só sabe pelo corte de cabelo, né? É o seguinte, por que o corte degradê se chama degradê, né? Degradê significa a diferença de cores ou de intensidade de alguma coisa. Tá? Então pode ser, por exemplo, a diferença do vermelho para o azul, a diferença do amarelo para o roxo. E ele vai criar essa graduação, ele vai pegar as duas cores, vai misturar e vai fazer uma diferenciação delas de maneira bem suave, tá? Bem suave. A não ser que você configure para ela ficar mais forte, né? Mas basicamente, ó, deixa eu ver, cadê a imagem que eu abri aqui? Eu acabei de abrir a imagem. Putz, acho que eu fechei. Deixa eu abrir novamente. Aqui, abrir com Opera. Então, por exemplo, aqui, ó. Nós temos no primeiro bloco do laranja para o amarelo e no segundo nós temos um gradiente radial. O que é um gradiente radial? Ele é um degradê em formato arredondado ou oval, tá? Ou oval, tanto faz. Claro que vai depender das dimensões dele para ficar nesse sentido, né? Então a gente sempre cria lá no HTML a questão do tamanho, né, que a gente vai aplicar isso, pode ser um texto também, e posteriormente a gente aplica qual tipo de gradiente que nós queremos, se vai ser gradiente linear, que é esse primeiro aqui, ó, que ele sai de um ponto até outro, ou seja, de um lado do quadrado até outro, ou se nós queremos ele em formato radial,
que é esse daqui, tá? Mostrando esse código aqui para vocês, ó, é esse daqui da direita, tá? Eu vou tirar esse daqui da esquerda, porque nós não vamos mexer com ele agora mais, né? Então, para não ficar só ocupando espaço aqui, ó, vamos ler aqui. Faz muito tempo que eu fiz isso daqui, tá? Vamos ver se tem alguma coisinha. HTML, head, title, trabalhando com gradiente, meta charset, né? E já abri aqui o style. Se vocês perceberem, aqui o style ele foi aberto antes do body, tá? Porque como ele é uma configuração, ele pode ser feito a partir daí, tá? Só que depois disso, eu criei o costume de criar tudo dentro do body, tá? Porque para mim é estranho fazer isso daí dentro do head, tá? E se a gente fizer dentro do body, ele vai dar o mesmo resultado. Então eu acho mais organizado criar isso daqui dentro do body. Mas como o arquivo está assim, eu vou deixar assim, tá? Não tem problema não. É até bom que isso aqui que eu mostrei isso para vocês, porque vocês entendem que, pô, não é só aquela configuração que existe, não é só aquele jeito que eu posso fazer, tem mais de outra, tem várias outras maneiras de fazer, né? Então, beleza, abri aqui Style, né, CSS, Style Type texto em CSS, aí temos aqui na linha 7 uma classe, né, ou seja, tá por um ponto aqui, beleza, e lá embaixo então deve ter aqui ó, uma div classe, e o nome dessa classe é primeira. Então, dentro do CSS, a gente tem que colocar o nome ponto primeira, né? Se fosse um ID, aqui em vez de class, nós não colocaríamos o ponto, nós colocaríamos a hashtag, tá? Então, seria hashtag primeira, ok? Mas aqui a gente colocou a classe, então fica classe igual aspas, né? E aí a palavra que você quer lá dentro. Lembrando que isso daqui é fora do CSS, tá? O style fecha aqui na 31. Então, aqui na 34 é HTML já, né? Não é à toa que tem as tags aqui. E ali eu coloquei o classe primeira, beleza. Lá dentro do CSS eu vou colocar ponto primeira. E aí ele vai ligar uma coisa à outra. Aqui nós temos background, ou seja, plano de fundo, né? E o tipo dele vai ser o linear gradiente, ou seja, vai ser aquele degradê em formato de linha. E ele tá aqui do vermelho para o amarelo. Vermelho, nossa, eu jurava que isso daqui era laranja, hein? Meu Deus, pra mim isso daqui é laranja, não sei pra vocês, mas enfim, se ele tá dizendo que é vermelho, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar aqui pra laranja pra ver qual é a alteração. Orange, opa, errei. Orange, beleza. Ctrl S. Vou mudar aqui. Vamos dar uma mudada. Ele fica mais suave, né? Tá bom então. Tudo bem, é vermelho, né? Vou até mudar aqui de novo. Tá, red. Ctrl S. F5. Beleza, vermelho, tá aí. Então, temos aqui linear gradiente vermelho para o amarelo, né? Um vermelho mais laranja que eu já vi. E o tamanho vai ser, coloquei aqui em porcentagem, 25%. E a altura dele, 250 pixels, tá? Que são exatamente... Ó, se vocês perceberem, ó, ele não é exatamente um quadrado, mas ele é quase um quadrado, né? Então, significa que o 25% da tela, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é próximo do 250 pixels de altura, né? Ele é próximo, ele não é exatamente o valor, porque não é um quadrado. Se fosse um quadrado, poderia ser chamado por esse nome, tá? Mas ele não é um quadrado, ele é um retângulozinho. Não sei se dá para perceber, mas a largura dele é um pouquinho maior do que aqui o height, tá? Aqui é a altura. Então, provavelmente deve ser 23%, que é o 250 pixels, né? Mais ou menos isso, tá? Background color tá aqui, tá? E o border solid, que é a bordazinha dele, né? Acho que a gente não sei se a gente já passou por esse assunto em CSS, que é as bordas, mas a gente vai, se não passou, vamos passar em breve, tá? Não precisa se preocupar não. Beleza, então basicamente esse daqui é o primeiro quadrado, ó, que é esse daqui de cima.
O quadradinho azul, que é o segundo, ele tá aqui pelo nome... Opa, peraí que a minha cachorra tá latindo bastante. Acho que dá pra ouvir aí. Não sei porquê, mas... Ok, vamos ver se vai parar aqui agora. Acho que parou. Beleza, continuando aqui. O segundo quadrado, ele vai ser esse azul, né? Ele tem as bordas azuis também, se não me engano. Deixa eu ver. Também. Também tem essas bordas aí. As mesmas que a primeira. E aqui ele vai ter a width dele, que é a largura, 50%. Então ele já é um pouco maior, tá? E a altura, ela é um pouquinho menor também. Então eu aumentei a largura e diminui a altura, tá? Que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. No outro era 250 pixels de altura, nesse daqui é só 150. O outro era 25% de largura e esse daqui é 50%, tá? Então já deu para mexer com coisas diferentes. Eu também vou ter o background color aqui, que é essa cor, né? 2C alguma coisa. 2C6700. A borda dele também vai ser sólida e vai ser o mesmo tamanho aqui, né? 1 pixel e a mesma cor. Fora isso, nós temos a opção principal, que é aqui, ó, radial gradiente, pink para o blue. Ou seja, ele vai ser aqui do rosa, né? Um rosa bem clarinho, para o azul. Ok? E também tem um texto aqui em cima chamado Carnaval, né? Eu achei que deve ter sido feito na época do Carnaval, eu acredito. Provavelmente no ano passado. Então já faz aí mais de um ano. Meu Deus, faz tempo. Tá? Aqui no H1 nós vamos ter a configuração do texto, né? Então eu vou mudar aqui a cor dele, porque ele está na mesma cor do fundo. Eu vou colocar um white aqui, ó. White color. Vamos ver se vai mudar para o branco. Beleza, mudou aqui, era o que eu queria. Ótimo, as outras configurações a gente não precisa ver não, né? Ok, e aqui ele fecha o style, tá? Ou seja, ele fecha o CSS, ok? Depois disso ele vai ter aqui o fechamento do head, vai ter o body, né? E vai ter as duas divs, né? Divididas por um pular linha aqui, ok? E dentro do carnaval ele tem um H1, ó. Então, se eu tirar esse H1, esse texto aqui, carnaval, ele vai diminuir bastante o tamanho, ele vai ficar bem pequenininho, tá? Vai ficar bem difícil de ser lido, tá? Então, basicamente, é assim que se faz um gradiente, tá? Eu quero que vocês tentem fazer pelo menos um deles, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo arquivo aqui só para essa atividade. E vou colocar, só para a gente diminuir aqui a atividade, tá? Para ver se dá tempo de a gente criar pelo menos um gradientezinho aí, pelo menos uma atividade em CSS. Vou colocar aqui gradiente, não vou colocar nenhum meta nem nada, tá? Já vou pular direto aqui para o style. Style, e fora dele eu vou colar aqui a div. E dentro dele eu vou colar o único arquivo lá que eu criei, tá? Beleza, então tentem fazer isso daí, eu vou esperar que 14h43, eu vou esperar no máximo 10 minutos, tá? Que é o tempo de tirar o print, ver se tem algum aviso e finalizar, tá? Então faça aí rapidinho, eu dei uma diminuída bem grande aqui, que é para vocês fazerem mais rápido. E quem terminar, só me dá o ok aí, tá? E se não conseguir, mesma coisa que eu falei lá antes, eu dou uma olhada depois das minhas aulas de hoje, tá? Então faça aí rapidinho, por favor, tá? Vou esperar aí no máximo 10 minutinhos, tá?